conteúdo, depois a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos, depois do intervalo, as atividades a respeito desse conteúdo, as atividades vão acontecer no Classroom, tá? Essa aula é gravada também, da mesma forma, os slides são disponibilizados no Classroom e a gravação também será disponibilizada posteriormente no Classroom, tá? A Caroline disse que tem algo chiando, não sei se tem alguém com o microfone aberto, ou se Pra mim tá chiando também. ou se é a minha conexão aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui na conexão do microfone. Mudou, gente? Continua. Continua? Microfone. Como é que tá aí agora? Tá a mesma coisa. Mesma coisa? Eu vou desconectar e conectar ele de novo para ver se muda alguma coisa. Melhorou o microfone, gente? Desconectei, conectei de novo. Como é que tá para vocês aí? Tá melhor agora. Melhor? Tá. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu aqui na hora de mexer no cabo, né? Essas coisas tecnológicas aí. Às vezes acontece. Mas que bom que melhorou, tá? Tá sem chiado nenhum agora, tá? O som tá perfeito? Como é que tá? Tá bom agora, tá bem perfeito. Tá, legal, obrigado. Então vamos dar início. Relembrando aí que a Viane também mandou ali que tá ótimo, legal, Viane. Lembrando que tanto o vídeo, né, dessa aula, quanto os slides também serão disponibilizados para vocês posteriormente, tá? Vamos adelante, então, iniciando a nossa disciplina de Administração de Recursos Humanos. Uma coisa importante aí da Administração de Recursos Humanos, né, é que ela tem algumas funções básicas que dão conta, né, tanto da parte da política dos recursos humanos, quanto da parte mais operacional, né? Então, a gente tem a parte de gestão das pessoas e a gente tem a parte operacional, folha de pagamento, né, a parte do direito trabalhista, né, mais operacional do dia a dia, né? Então, algumas funções básicas que dão conta dessas duas grandes áreas dentro de administração de recursos humanos. A parte de contratação é uma parte mais operacional, de departamento pessoal, mas a parte de treinamento e avaliação, por exemplo, né, já é algo de gestão das pessoas, né, dentro de uma organização. Remuneração, por exemplo, faz parte lá do plano de cargos e salários, né, ela tem relação com esses dois elementos, né, do departamento pessoal e da gestão das pessoas, tá? Oferecimento de um ambiente bom e seguro aos funcionários da empresa, parte de cultura organizacional, comportamento organizacional, né? As políticas de gestão de pessoas, então, também fazem parte, são funções, né, da administração de recursos humanos, tá? Mas o contexto histórico da administração de recursos humanos, né, surgiu há muito tempo atrás, né, lá na década de 20, né, nos idos dos anos de 1920, com o surgimento das primeiras teorias a respeito de gestão de administração. Tá? Uma das primeiras teorias que surge é com Frederick Winslow Taylor, lá nos Estados Unidos. Ele é o autor, né, da administração científica, ele deu origem à administração científica, um dos principais autores dessa teoria. Tá? Claro, lá na década de 20, início de 1920, era muito incipiente, muito básica, né, essa questão do cuidado, da gestão com as pessoas. A gente sabe que isso se desenvolveu mais largamente a posterior à década de 50, mas ela surge, né, com alguns princípios já a partir da administração científica, né,
na administração científica existia um cuidado muito grande, né, com as rotinas operacionais, o foco, né, da administração científica era nas tarefas, então tinha relação com as pessoas, porque quem fazia as tarefas eram as pessoas. E se buscou entender um pouco, né, sobre produtividade, né, como realizar melhor as atividades, as operações, tá? Então, de uma forma lateral, né, se via as pessoas, mas não era o foco principal, era uma coisa muito incipiente ainda, mas no contexto da administração de recursos humanos, a gente pode citar, né, já a primeira ciência da administração, a administração científica, já apresentando alguns elementos, né, de gestão de pessoas. Posteriormente, né, na mesma década ali, né, da década de 20, o Henry Ford, ele aplicou os conhecimentos, né, que estavam na ciência da administração da época, né, eram algumas coisas trazidas ali pelo Taylor na administração científica, mais alguns elementos lá da administração clássica do Fayol, e o Henry Ford aplicou isso de uma forma direta, prática, na sua empresa, né, começou a fabricar veículos naquele período, né, e ele, a produção dele é uma produção em massa, em larga escala, tá, e ele, claro, verificou, né, que toda a tecnologia que ele utilizava, a tecnologia da época, a capacidade, né, intelectual que era possível, né, naquele momento, o conhecimento da ciência, da gestão, da administração, né, ela evoluía para buscar o máximo de produtividade. E, igualmente, essa produtividade depende das pessoas, né? Então, ele também buscou estudar de alguma forma, né, mesmo que, de novo, né, lateralmente, a importância das pessoas na produção dos resultados. Hoje em dia, a gente sabe que o elemento principal para gerar resultado nas organizações são as pessoas. Naquela época, isso ainda era um pouco lateral, né? Era o foco na tarefa, como fazer as coisas, né? As máquinas, os equipamentos, né? As pessoas não tinham proteção, né, trabalhista, né, se trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, não tinha muita preocupação com a saúde do trabalhador, mas já tinha essa questão. A produtividade vem das pessoas, a gente tem que estudar isso, ver como é que essas coisas vão acontecer da melhor forma. Esses outros cuidados, né, só após realmente década de 50, né, cuidado com saúde do trabalhador, lei trabalhista, sindicalismo, né, surgiu só depois, tá? Claro que as tecnologias, né, por exemplo, chegada da máquina a vapor, lá naquele período inicial, né, depois a eletricidade, eletrônica, os chips, né, e as tecnologias que a gente tem até hoje em dia, né, tudo isso contribuiu para alavancar as mudanças nas tecnologias e processos de produção e na metodologia de fazer as coisas dentro das organizações. Isso mudou o contexto da relação, né, entre empresa e os colaboradores. Até porque, né, pós década de 50, por exemplo, surgiu, né, essa importância do indivíduo, essa compreensão de quem de fato faz o resultado nas organizações são as pessoas. Porque são as pessoas que vão utilizar o sistema, vão utilizar a tecnologia, vão operar as máquinas, vão programar os equipamentos, né, vão manipular a matéria-prima, as ferramentas. Então, são as pessoas que geram o resultado. Porque sem pessoas, não adianta ter nada disso, né? Nada desses elementos que a gente falou. Né? Então, é preciso, e foi visto, né, pós-década de 50, todas aquelas questões necessárias ao desenvolvimento e treinamento dos indivíduos nas organizações. Tá? Então, lá a partir da década de 50, foi aí da década de 50 até 65, né, foi uma fase tecnicista, tá, evolutiva aí do perfil do profissional de recursos humanos, em que surgiram, né, aqueles elementos ali de treinamento, recrutamento e seleção, programas de cargos e salários, higiene e segurança do trabalho, coisas que antes não aconteciam, não tinham, né? Começou a se preocupar em treinar as pessoas para elas fazerem o trabalho de uma forma mais produtiva, né, em recrutar e selecionar os melhores profissionais, né, para determinados cargos, né, que a empresa estava necessitando, né, programas aí de cargos e salários, no sentido de trazer justiça para quem realiza, né, a mesma função, terem os mesmos salários. E claro, ainda aí, né, de uma forma a desenvolver, né, ainda na década de 50, né, aquela questão do plano de cargos e salários, ou seja, a carreira, né, como se desenvolver dentro de uma organização, também surgiu posterior aí à década de 50.
A questão de higiene, segurança do trabalho, também surgiu nessa fase, tá? A gente sabe ali que pós década de 50, né, com Getúlio Vargas, né, o decreto que criou, a lei que criou, né, a CLT, os direitos trabalhistas, né, as leis trabalhistas, né, que foram surgindo então as preocupações com a segurança do trabalho, a higiene do ambiente de trabalho, né, as 40 horas semanais, o direito a férias, a 13º, a aposentadoria, a ter uma carteira de trabalho assinada, uma relação de compromisso, né, de parte a parte, compromissos do trabalhador com a empresa e compromissos da empresa com o trabalhador previstos na legislação. Isso aí surgiu aí pós década de 50, tá? De 99 até aos dias atuais, né, começou a fase da gestão de pessoas de uma forma muito mais ampla, né, realmente tendo aquela compreensão que a gente falou. É capital humano, né? O principal capital da empresa é o capital humano, é o capital intelectual, é dali que vem a inovação, é dali que vem a resolução de problemas, vem as novas ideias, né? São as pessoas que fazem as coisas acontecerem, tá? E essa visão mais ampla, né, surge a partir de 99 até os dias atuais, tá? Algumas características necessárias ao profissional que vai atuar, né, nessa área de recursos humanos, características dos dias atuais, né? O que se exige? Bom caráter, seja habilidoso, né, na capacidade de lidar com o conhecimento, mas também de lidar com as pessoas, né, lidar com o trabalho em grupo, né, com os outros indivíduos, ser dinâmico, proativo, inovador, flexível, capacidade de lidar, né, com as diferentes realidades dentro das diferentes organizações, né, lidar com metas e pressões também que possam acontecer, né, ter um bom relacionamento interpessoal, ser atualizado em relação, né, à tecnologia, aos conhecimentos da sua área, ser mediador, lidar com conflitos, né, saber mediar situações e ser visionário, né, capacidade de inovação também. São os elementos que caracterizam, né, competências necessárias ao profissional de recursos humanos para os dias atuais. Claro que essa disciplina que a gente está vendo agora, administração de recursos humanos, né, ela é uma disciplina de primeiro ciclo, então a gente está vendo aspectos gerais aí, né, da administração de recursos humanos. Quem for fazer depois, no segundo ciclo, o curso de RH, curso de recursos humanos, vai ver cada subsistema da área de recursos humanos de uma forma muito mais aprofundada, tá? Então, a gestão de pessoas, o que ela é? É uma função gerencial, né, ela atinge um nível, né, estratégico nas organizações, que visa a cooperação das pessoas para o alcance dos seus objetivos, mas também, né, aos objetivos organizacionais. Então, a gestão de pessoas, ela busca, né, desenvolver as pessoas para que elas alcancem os seus objetivos, o seu desenvolvimento, né, tenham uma carreira, se desenvolvam dentro da organização, mas em função também de estimular as pessoas para fazer que as organizações também alcancem seus objetivos. Então, é uma troca, né, de alcances de metas e objetivos que possam ser comuns. Então, por isso as organizações buscam, né, pessoas que têm familiaridade, similaridade, né, pelos mesmos valores da organização, que tenham, né, as competências, habilidades, comportamentos esperados por essa organização. Por quê? A organização vai no sentido, numa busca de objetivos, ela precisa que as pessoas também andem nessa mesma busca de objetivos, tá? As funções da administração de recursos humanos. Nós temos os processos e cada processo tem um subsistema que faz parte da área, né, de RH das empresas, tá? Então nós temos os processos agregar RH, aplicação de RH, recompensação de RH, desenvolvimento de RH, manutenção de RH e monitorização de RH. Esses são os processos. Cada processo desses tem subsistemas, tá? E aí fica mais claro entender o que é cada processo. No agregar RH, qual é o subsistema? Recrutamento e seleção, ou seja, recrutar, reunir pessoas, selecionar aqueles que têm, né, os conhecimentos, habilidades e atitudes que a empresa deseja. A aplicação de RH, a avaliação dos recursos humanos, ou seja, a empresa contrata as pessoas e precisa avaliar, né, os resultados alcançados por esses indivíduos, por essas pessoas, para poder dar um feedback, né, poder desenvolver treinamentos, melhorar o desenvolvimento das pessoas. Recompensação de RH,
subsistema é recompensas e remuneração, benefícios e serviços. Aqui entra também, né, a questão do plano de carreiras, né, estabelecer um horizonte, objetivos futuros através do plano de carreira. Claro, o plano de cargos, salários também, né. Desenvolvimento de RH, subsistema é treinamento e desenvolvimento. Então, o treinamento está mais ligado, né, à parte operacional, ensinar as pessoas a como fazer o seu trabalho, né. Desenvolvimento é desenvolver as pessoas, as suas potencialidades, né, para alcançar cada vez mais e melhores resultados para si mesmo, em termos de crescimento pessoal profissional, e para a organização, por ter desenvolvido, né, essa capacidade também. Manutenção de RH, subsistema é de segurança do trabalho, aí entram, né, todas as normas de segurança do trabalho, as questões legais que envolvem a segurança do trabalho, as NRs, né, sobretudo a NR17 é uma delas, que é voltada à ergonomia, que vai determinar, enfim, né, tudo que pode e que não pode, né, as regras, enfim, limites relacionados ao esforço humano, ao trabalho humano dentro das empresas. Monitorização de RH, auditoria do RH. Tá? Então, o próprio setor, né, de RH precisa se avaliar, se autoavaliar, né, ter metas, ter objetivos e verificar, né, auditar se está atingindo os objetivos esperados pela organização. Né? Afinal de contas, é uma área, né, responsável pelo capital humano, principal elemento, né, que gera resultado nas organizações. Né? E essa área, esse setor, precisa atingir metas para conseguir desenvolver esse capital humano. Tá? Então, esse é o papel da auditoria de RH. Recrutamento e seleção são dois elementos distintos, né? Então, recrutar é apenas reunir um grupo de pessoas. Então, geralmente, né, quando se faz um recrutamento, a empresa vai anunciar, né, que ela tem uma oportunidade. E nesse anúncio, ela já determina, né, para qual a área, quais conhecimentos, né, quais são as experiências necessárias, por exemplo, para aquela oportunidade que ela está recrutando. As pessoas, então, vão se candidatar, né, a essa vaga. A empresa vai reunir essas pessoas. Mas ainda ela não fez nenhum tipo de seleção, ela só reuniu aquelas pessoas porque ela quer, né, avaliar para aquela oportunidade que ela está ofertando. Essa segunda etapa acontece no processo de seleção. Aí sim, né, no processo de seleção, vai se buscar atender às exigências do cargo. Se traça, né, durante o processo de seleção, o perfil do candidato e vai verificar qual candidato melhor atende, né, aquele conjunto de conhecimentos, aquele conjunto de habilidades necessárias a ocupar aquele cargo. Aqui até eu recomendo vocês, né, gente, assistirem ali no canal do professor, eu disponibilizei, tá ali no meu canal, um vídeo que é até conhecido, talvez você já tenha assistido, mas quem não assistiu, recomendo assistir. Quem já assistiu, assistir novamente, né? Somente para poder fazer essa comparação, né? Tem um vídeo no meu canal ali que é o processo seletivo da Heineken, onde eles demonstram, né? Através daquele processo seletivo, que é todo, enfim, bem elaborado, né? Eles demonstram ali que eles estão procurando um candidato que tem alguns conhecimentos e algumas habilidades. Isso é testado naquele processo seletivo ali. Tá? Então é bem legal, bem interessante. Recomendo que vocês assistam esse vídeo ali disponível no canal, buscando entender quais são os conhecimentos e habilidades que eles estão tentando testar naquele processo seletivo da Heineken ali. Tá? É um processo seletivo que eles estão selecionando um estagiário para a área de marketing, né, que vai trabalhar com eventos. Né? É bem interessante ali, fica a recomendação. Tá? Bom, em processos seletivos, né, as empresas vão utilizar algumas ferramentas, entrevistas, testes, dinâmicas, entre outros instrumentos. Então, nós temos aí os testes práticos, tá? Vai fazer, então, no teste prático, né, a avaliação do conhecimento, a habilidade do candidato para uma tarefa. Então, a empresa pode modelar, né, algum tipo de teste que tenha relação direta com aquilo que a pessoa vai fazer, né, e avalia o resultado de cada candidato. Testes psicológicos vão determinar aí, nesses testes, né, o perfil comportamental do indivíduo, tentando identificar se aquele perfil, né, vai se adaptar ou não àquela oportunidade. Inclusive hoje, né, depois do intervalo, a gente vai fazer uma atividade
que é chamada teste perfil psicológico do seu cérebro, né? Teste do perfil operacional do seu cérebro. Né? Então, eu vou postar ali depois para vocês fazerem uma atividade bacana aí, para a gente conhecer também, né, como operacionalizar as nossas atividades ali no Classroom, né? Vai fazer atividade, vai precisar marcar e entregar, já aprende como fazer isso e já faz esse teste aí que é bem bacana. São 3 perfis possíveis ali, dependendo da pontuação que vocês atingirem, né? Testes situacionais. Esses testes situacionais avaliam o candidato diante de situações práticas do dia a dia. Esses testes situacionais, né, aparecem no vídeo do processo seletivo da Heineken, né? Então, se criam diversas situações para avaliar na prática como o candidato agiria. Tá? Também é uma outra forma de vocês verem aquele vídeo, né, sobre essa ótica, né? Situações que foram criadas, né? Como é que foram criadas situações para fazer esses testes ali, tá? Bem bacana. E, claro, as dinâmicas de grupo, né? Para avaliar como o candidato se comporta no grupo, porque muitas funções, muitas atividades, né, profissionais exigem, né? Trabalho em grupo, trabalho em equipe, às vezes liderança, comunicação, e isso pode ser testado em dinâmicas de grupo. Claro que a empresa vai escolher, né, a dinâmica que melhor se adeque, né, àquilo que ela quer testar, né? Se ela quer selecionar um líder, né, ela vai procurar uma dinâmica, né, para fazer num grupo e tentar identificar quem tem o melhor perfil de liderança. Se ela quer fazer, por exemplo, um processo seletivo para vendedor, né, vai testar comunicação, enfim, ela vai buscar uma dinâmica que ela consiga testar aquele tipo de comunicação, né? Então, as dinâmicas de grupo, elas não são aleatórias, né? Elas devem estar focadas com o objetivo a ser alcançado com aquele processo seletivo, tá? No subsistema de desenvolvimento de recursos humanos, nós temos o treinamento e desenvolvimento, que são 2 coisas distintas também, né? O treinamento é aquilo que prepara a pessoa, o indivíduo, o colaborador, o funcionário, para a realização das suas tarefas, né? Específicas do seu cargo. Né? Então, como fazer, né, a sua atividade no dia a dia. Isso é treinamento, tá? Claro que a organização, né, em geral, né, faz um treinamento inicial, depois faz treinamentos posteriores para fazer, enfim, né, melhorias, né, que possam ser feitas nas necessidades de desenvolvimento das habilidades da pessoa na realização da sua tarefa, ou do grupo de funcionários. Desenvolvimento já vai um pouco além, né, e vai para além das tarefas. Tá? Ele é contínuo ao longo do tempo, né, ele visa a visão de negócio da empresa, né, ele para médio e longo prazo, para desenvolver, por exemplo, né, um bom clima organizacional, que as pessoas se sintam bem para trabalhar, tem que melhorar o comportamento. Isso é desenvolvimento, fazer algum tipo de desenvolvimento nessa área para melhorar o clima, melhorar a cultura organizacional, para desenvolver a capacidade intelectual do grupo, desenvolver a capacidade criativa, a capacidade de inovação das pessoas. Isso é feito para médio e longo prazo, né, um desenvolvimento planejado, então, nas políticas de RH, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. No processo de treinamento, nós temos 4 etapas importantes. Então, a primeira etapa no processo de treinamento é o diagnóstico. Né? Então, a gente vai identificar as necessidades fazendo um diagnóstico. Né? Ao fazer o diagnóstico e atender essas necessidades, ou seja, o que cada departamento precisa, o que cada pessoa precisa, né, para ser treinada e melhorar em relação aos seus resultados, eu vou, então, criar uma tabela de diagnóstico, né? Por departamento, por setor, por área, por indivíduo que ocupa cada área, cada departamento, tentando identificar que tipo de treinamento pode ser levado a cabo. Depois, na segunda fase, a gente vai fazer a elaboração do programa de treinamento para atender às necessidades que foram diagnosticadas. Daqui a pouco a gente diagnosticou lá na área comercial que os vendedores, né, precisam melhorar lá a sua forma de atender os clientes. É um ato operacional, né? E a gente vai ter que realizar, então, um treinamento, né, para melhorar o atendimento. Então, vou elaborar esse programa de treinamento para cada área, para cada departamento, né, para cada grupo de funcionários, tá? A gente deu um exemplo aqui. Terceira fase vai implantar, né, aplicar de fato o treinamento. E na quarta fase vai avaliar a efetividade, né, os resultados alcançados com esse treinamento. Porque, claro, né, se foi feito treinamento para melhorar alguma coisa, né, tem que se avaliar
se essa coisa foi melhorada. Por exemplo, nos nossos vendedores, né, a gente identificou que precisava melhorar o atendimento ao cliente. Após o treinamento, daqui a 15, 30, 45, 60 dias, a gente vai verificar as metas foram alcançadas, os clientes diminuíram a reclamação do atendimento, o treinamento foi efetivo. Não trouxe resultado, então vamos rediagnosticar, né, refazer o treinamento, né, para buscar essa meta, tá? Então esse é o processo de treinamento, são 4 fases: diagnóstico, desenho, implantação e avaliação. Métodos de avaliação de desempenho. Então, a gente viu que depois de contratar, recrutar, montar a equipe de colaboradores, né, ter o seu quadro funcional, né, a empresa precisa fazer reavaliações, né, periódicas do seu grupo, justamente para provocar melhorias, né, trazer desenvolvimentos, treinamentos, como a gente viu, tá? E alguns métodos são escala gráfica, incidentes críticos, comparativo, escolha forçada e 360 graus. Talvez os mais conhecidos aí seja o 360 graus, né? Mais falado, mais conhecido aí em diversas publicações, enfim, da área, né? Mas os outros também são muito utilizados, tá? Escala gráfica, por exemplo, é um sistema que é simples de ser realizado, construído, né? Ele define ali alguns fatores que vão ser avaliados, tá? E vai atribuindo, né, pontuação dentro dessa escala. Então, eu tenho lá um funcionário da área de produção. Então, o que é importante para atuar dentro dessa área de produção? Aí eu vou estabelecer os valores, né? Bom relacionamento interpessoal, né? Inovador, né? Trazer ideias, soluções, resolução de problemas, enfim, uma série de elementos. E é uma pontuação de 0 a 10, né? E aí eu vou avaliar, né, o indivíduo por essa escala, pontuação de 0 a 10, né, dentro daquele valor. Por exemplo, relacionamento interpessoal, né, precisa desenvolver muito, né, 0 ou próximo do 0. Tem um certo desenvolvimento, mas pode melhorar, 5, 6, né, tem desenvolvido, né, mas ainda não é ótimo, 8, 9, né, é ótimo nisso, 10, então uma escala. Incidentes críticos, né, esse avalia de forma histórica, né, as ações do colaborador dentro da sua equipe, né, anotando pontos fortes e fracos. Isso, claro, precisa de uma observação direta do líder do grupo, né, verificando a história de cada funcionário, verificando o que ele tem de ponto forte, o que ele tem de ponto fraco, para depois dar um feedback. Comparativo, fazer uma análise comparativa do indivíduo perante o grupo, né, e perante os seus pares, né, os colegas que atuam dentro da mesma área, mesmo setor. Escolha forçada, essa é um instrumento bem objetivo, né, que busca neutralizar aí as interpretações, a subjetividade, aquela questão do eu gosto mais de um do que de outro, né, aquela questão do gosto pessoal. Vai avaliar de fato elementos, né, que são ali já estabelecidos. Parecido com a escala gráfica, mas faz uma comparação entre dois valores, dois pesos diferentes. Bem parecido com a escolha que vocês vão ter que fazer no teste que eu comentei, né? Que vai ser postado depois ali nas atividades, na segunda parte da aula, né? Tem dois valores e tem uma escala. E vocês vão ter que escolher mais para um lado, mais para o outro, marcando um número mais próximo do tipo de comportamento. Então, vamos dizer assim, ó, de um lado eu tenho bom humor e do outro lado eu tenho a palavra sério. E aí eu estou avaliando esse funcionário e tem uma escala de 0 a 10. Ele é mais bem-humorado ou ele é mais sério? Né? Eu vou ter que escolher um número mais próximo de um e de outro, como se fosse uma barra de volume. É uma escolha forçada, né? Então eu já tenho determinado uma coisa para escolher, né? E tem que dar uma pontuação. A avaliação do líder sobre o seu liderado, né? No caso do nosso teste, vocês vão fazer uma autoavaliação. 360 graus, a mais completa talvez, né? Porque ela vai trazer para a avaliação a visão que outros têm sobre a nossa atuação, por exemplo, né? Então o líder, né, vai ser avaliado pelo subordinado, vai ser avaliado pelos seus superiores, pelos outros líderes, pelo cliente interno, pelo cliente externo, pelos fornecedores, ou seja, né, 360 graus, todos que circundam essa relação, tá? Essa é a avaliação 360 graus. Na questão da auditoria de recursos humanos, a gente viu que ela busca melhorar, né, a atuação desse setor. É um sistema que busca aí, né, proporcionar um controle, né, na administração da eficiência e eficácia da gestão de pessoas.
uma própria auditoria da área, né? Como a gente está sendo mais ou menos eficiente e eficaz na hora de proporcionar melhores resultados, né, no desenvolvimento do grupo humano da organização, tá? A finalidade dele, por óbvio, né, melhorar a qualidade dos programas e serviços oferecidos para a gestão de pessoas. Essa auditoria de RH busca fazer essas análises de políticas, as práticas do departamento pessoal, da gestão de recursos humanos, da organização, justamente para buscar, né, avaliar esse funcionamento e proporcionar sugestões de melhoria. O objetivo, então, é mostrar como o programa está funcionando, como essas políticas estão funcionando, localizar algumas questões como pontos fortes, né, que possam ser permanecer sendo utilizados ou desenvolvidos ou fortalecidos, e outros pontos fracos que podem ser melhorados, tá? Superados, enfim, né, trabalhados pelo esse departamento de RH. Tá? Cargos e salários é um elemento, né, de extrema importância para a organização, é um elemento que traz uma visão de justiça para os trabalhadores, porque, né, a gente estabelece já os cargos, a sua descrição, né, o que cada um faz dentro de cada cargo, qual é a abrangência daquele cargo, qual é a sua responsabilidade, ele responde para quem, né? Então traz um aspecto de justiça organizacional, né? Também porque cada indivíduo, né, que está dentro do mesmo cargo vai estar dentro da mesma política, né, de salários, né? Para a mesma função se paga o mesmo salário, né? Claro que existem escalas, né, dentro do plano de cargos e salários muitas vezes, né? Então eu tenho um assistente, né, o auxiliar, o assistente, analista, né, o coordenador, e há uma progressão na carreira. Isso é motivador para quem está visualizando esse crescimento, né? E dentro da mesma função, às vezes a gente tem, né, auxiliar 1, 2, 3, 4, e uma evolução salarial horizontal dentro do mesmo cargo, mas que pode ser evoluído por tempo de experiência, por exemplo, né? Quem está no auxiliar 2 já tem 2 anos no cargo, quem está no auxiliar 1 tem menos de 2 anos, e aí muda um pouquinho a faixa salarial também, né? Pessoal, a análise do cargo, né? Para fazer análise de um cargo, a gente pode utilizar alguns métodos. Os mais comuns é entrevista, questionário e observação, tá? Ou seja, eu vou analisar um cargo para poder entender o que é feito ali, né? Quais são as habilidades, os conhecimentos necessários para aquele cargo, né? Quais são as atividades cotidianas, rotineiras, diárias daquela atividade. E aí o setor de RH precisa ter todos os cargos da organização, né, listados, analisados e descritos, né, porque isso, né, fomenta processo avaliativo do funcionário, se ele está fazendo aquilo que condiz com o cargo dele, fomenta o processo de recrutamento e seleção, porque é dali que eu vou coletar as informações necessárias para abrir um processo seletivo e ter os parâmetros para poder avaliar um novo candidato, né? Então é um elemento fundamental aí da área, né? Fazer análise de cargos, tá? Para a empresa implantar um plano de cargos e salários, ela tem que ter feito essa análise, né? Tem que ter os cargos, o que cada um faz e poder atribuir, né, um planejamento de carreira, tá? É através desse programa, né, que se pode atribuir um salário justo para cada pessoa, para cada trabalhador. Então, para implantar essa política de cargos e salários, né, a empresa pode utilizar uma consultoria, né, externa, ou ela pode utilizar, né, a sua própria equipe interna de RH. Aí, claro, tem que verificar se nessa equipe tem pessoas, né, tem pessoal capacitado a poder construir essa política de cargos e salários, tá? Mas, eventualmente, as empresas também podem fazer uma contratação, né, de uma consultoria, né, de uma empresa terceira para poder fazer essa construção da política de cargos e salários, que é um negócio assim, muito importante, né? Pode fazer a empresa crescer bastante, né, evoluir, se manter no mercado, ou pode fazer essa empresa estagnar ou até mesmo, né, deixar de existir no mercado. Por quê? As pessoas são o elemento mais importante dentro de qualquer organização, tá? A definição dos cargos e salários dentro da empresa é de vital importância, como a gente viu. Pessoal, acabamos de fechar o nosso conteúdo da nossa primeira aula, né? A gente viu aí elementos da apostila, né? Do item 1, 2 e 3 lá, aula 1, 2 e 3 da apostila, tá? Com nós... a Caroline quase infartou com o susto.
Como nós falamos, né? Posteriormente, essa primeira parte do conteúdo, a gente faz um intervalinho de 15 minutos, dá tempo de vocês tomarem uma água, tomarem um cafezinho, fazerem um lanche, né? 15 minutos dá para fazer alguma coisa rapidinho assim. Voltamos, depois desses 15 minutos, com as nossas atividades ali no Classroom. A gente vai permanecer ao vivo aqui, né? Agora, nesse intervalo, eu só vou desabilitar o microfone e fechar a câmera. Quando passou os 15 minutos, eu volto, habilito a câmera, habilito o microfone e a gente continua ao vivo aqui até o meio-dia. Mas agora postando atividades no Classroom. Vocês vão fazendo as atividades. Se tiver dúvida nas atividades lá, aí pergunta aqui no ao vivo, né? Ó, não consegui fazer, não entendi. E a gente vai esclarecendo e trabalhando, tá? Cada atividade é uma pergunta, né? Com alternativas que você tem que estudar, enfim, pesquisar para dar conta de fazer. Recomendo fazer com consciência, com assertividade, realmente pesquisando e fazendo as atividades da forma certa. Não chutem as respostas, né? Realmente estudem. Dessa forma, vocês vão estar fazendo da melhor forma possível e se preparando, né? Para as avaliações, né? E, claro, aproveitando, né? O momento de estudo de vocês, né? Dessa disciplina, realmente fazendo as coisas acontecerem da forma certa, tá? Combinado, gente? Vamos fazer um intervalinho, então, de 15 minutos. Aí, após o intervalo, a gente começa as atividades, eu posto os slides, e assim que terminar a conversão do vídeo, também posto o vídeo ali. Pode ser? Ok. Muito bem. Sim. Ok. Então, vamos fazer um intervalinho aí de 15 minutinhos. Após esses 15 minutos, a gente vai voltar com atividades no Classroom. Agora são 10h54, 11h10 a gente volta então do intervalo. 11h10. Então tá, gente, intervalinho, até